Opa, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao tutorial de olhos. Como animar os cílios e mexer os olhos. E como que é o meu processo para poder criar essa animação, ok? E no final a gente vai ter este resultado. Inclusive eu não vou fazer o possível para não dar spoilers para vocês. Mas dá uma olhadinha aqui, ó. É isso aqui que a gente vai aprender hoje. Inclusive, antes de eu me introduzir ao assunto, eu queria agradecer a todos pelo apoio enorme. Eu não esperava tanta gente no meu primeiro vídeo e não sabia que tanta gente queria saber um pouco sobre motion. Como que eu comecei a fazer esta animação, né? Para o pessoal que não assistiu o vídeo anterior. Não precisa voltar lá para assistir, mas se puder me dar esse apoio ou tiver curiosidade de saber, lá tem uma animação que eu fiz. Inclusive tá rodando agora para vocês essa animação. E se você quiser assistir o processo, saber como que é o processo para criar esse tipo de animação, corre lá. Eu falei muito por cima, mas é isso, sem delongas. Obrigado pela paciência. Como que eu criei esta animação? Deixa eu fazer mais devagarzinho. Tá, ok. Desculpa. Antes de eu fazer os recortes, eu vou dar um adendo para vocês. Antes de fazer os recortes, eu já penso em como vai ser o final. Eu tenho uma direção, né? Como eu falei para vocês. Então eu já imagino o que eu posso fazer naquela imagem que ficaria legal e vou fazer o recorte em cima disso. Normalmente eu recorto bastante, porque eu tenho liberdade criativa aqui dentro, caso surja uma outra ideia ou caso o meu plano dê errado, né? Porque às vezes não dá para você aplicar exatamente, né? Porque a gente imagina uma coisa, mas na prática pode ser diferente. Porém, aqui funcionou muito legal e a ideia era isso mesmo. Eu já estava pensando em uma arte em que os olhos sejam bem grandes e bem direcional. É muito importante que os olhos nessa pintura, justamente para o tema que a gente está trabalhando hoje, né? Que são os olhos. Eu queria agradecer a Kitori, espero ter lido seu nome certo. Thank you, Kitori. O arroba dela tá passando aí na tela e está na descrição. A gente agradece ela lá porque ela disponibilizou para mim para poder animar esta arte. Então vamos lá. Depois que eu recorto e penso na história que eu vou fazer, né, a história que eu vou contar da pintura, né, como que eu vou poder aplicar ela, eu importo os arquivos para o After Effects e eu separo eles em camadinhas. Olha só. Eu gosto de separar o braço em camadinha, a cabeça, tudo bonitinho, as partículas, porque aí eu posso trabalhar. Então eu separo bonitinho os braços, a cabeça, os cabelos, depois de cortar, e eu separo em composições para eu poder trabalhar tranquilo e depois eu me acerto no tempo, certo? Por isso que eu faço animações curtas, que a ideia é fazer um looping com tal que está acontecendo ali de um jeito mais gestual, né? Bom, depois que eu recortei a cabeça, coloquei importei para cá e criei a composição. Vamos lá. Inclusive a cabeça está separada aqui porque eu renderizei em Move, tá? Depois que eu renderizei em Move, eu vou poder trabalhar melhor, que eu posso mexer ela aqui, ó. O que é Move, né? Imagina que é um vídeo em PNG. Ele tira o fundo e eu posso mexer nele à vontade. Então, vamos lá para a cabeça. Eu vou abrir aqui a composição da cabeça. Estou aqui com a composição da cabeça, tudo bonitinho. Eu separei os cílios em camadas diferentes, certo? Por que eu fiz isso? É mais fácil de trabalhar, porque fica uma suruba de layers aqui. Inclusive eu até escondi algumas, ó. Tá vendo? Quando você habilita este carinha aqui, essa carinha, e você clica aqui e você ativa essa opção, ele esconde as camadas que você escolheu esconder. Entendeu? Aí é mais fácil para você se organizar aqui sem ficar aquela surubona de camada, né? Então você, por exemplo, cria um nu e você quer mexer nele e tudo mais, e depois que já tem as alterações que você quer e você pode esconder ele para não se perder, é só aplicar a carinha aqui e ele já some, né? Sozinho. Só você desativar para poder aparecer e ativa, ele some, beleza? Bom, vamos lá. Eu vou abrir aqui os cílios esquerdo. E agora que a gente tem os cílios esquerdo aqui, vocês podem ver que ele está em shape, né? Eu vou passar para vocês aí um exemplo de como fazer o olho piscar de um jeito mais prático do que esse aqui. O resultado também fica legal, porém ela não tem toda essa animação, essa parte mais orgânica, porque é literalmente uma imagem que está pipocando e desaparecendo.
E aí parece que ela está piscando. Você vai pintar ela piscando, o desenho piscando. Depois você vai importar e vai colocar ele em framezinhos, né? Você vai aparecer e tirar, quando você quiser que ele pisque. É um jeito legal. Inclusive, se tiver alguns cílios super renderizados, eu acho que é uma solução muito boa para isso, porque esse jeito de shapes aqui, você vai usar uma cor só, então talvez não fique tão legal e talvez você não consiga replicar também igual a arte original. Então, dependendo da situação, pode ser que seja legal vocês usarem desse método. Porém, hoje eu vou ensinar para vocês como faz para poder piscar usando shapes, né? Vamos lá. Depois que eu tenho os olhos, eu vou importar a imagem para cá e eu vou fazer os recortes dos cílios, exatamente como está no desenho. E vou escolher uma cor mais escura para poder fazer os cílios, né? Para poder escolher uma cor tema da pintura para poder fazer os cílios. Eu vou fazer aqui com vocês, só para vocês terem uma ideia de como que foi esse processo, né? Eu vou apertar o U aqui para vocês verem as keys aqui, né? Olha só. Olha como tá funcionando. Tá vendo? Aqui ela dá uma piscada mais maior. Aqui ela pisca 2 vezes. Então, beleza. Isso aqui tá sincronizado também com o tema do primeiro. Então é importante que você marque os tempos do que você quer que aconteça, né? Vamos lá, como que eu criei isso aqui? Agora que eu tenho o shape aqui já, né, no esquema para poder recortar, vamos refazer ele. Vou pegar aqui a caneta. Vamos então fazer rapidinho aqui os desenhos. Se você não quiser que apareça esse shapezinho aqui enquanto você está criando, é só tirar o olhinho aqui que ele some. Aí depois é só aplicar o olhinho de novo, né? Que funciona legal. Aqui, pá, bonitinho. Beleza, fechou aqui. Quando você fecha, ele já cria pra gente os cílios. Vamos até pintar de outra cor ele. Eu vou pegar aqui esse tom e eu vou deixar ele meio azulado aqui. Beleza. Vou colocar ele pra cá. Vou colocar aqui do lado. A gente pode até fazer de uma brincadeira aqui, ó. Se você vir aqui, Ctrl T, transforme. Aí esse aqui em flip horizontal, ele vai girar pra você do jeitinho que você quer, certo? Vou até posicionar aqui como se fosse um rosto de mentira. Agora vamos fazer a parte de baixo. Beleza. Só fazer a mesma coisa. Transform. Flip horizontal. Deixa eu apertar V. A gente encaixa aqui, mais ou menos, onde a gente acha que é o certo. Beleza. Agora a gente tem aqui os 2 olhos. Como que eu fiz esta animação aqui? Primeiro, eu fiz a parte de cima, né? Vou até colocar aqui, vou trocar. Se você vier aqui na setinha para baixo, vir em Contest e Shape, você vai ter o Path. Você pode animar esse Path. Então, qualquer coisa que eu mudar nesse shape, ele vai contar como uma animação. Olha lá. Tá vendo? Então, agora que a gente sabe disso aí, eu vou apertar F9 aqui para poder deixar mais suave a animação. Quando ela fecha o olho aqui agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo isso aqui e eu vou descer todos para poder fechar o olho. Como se ela estivesse fechando o olho mesmo. Lembrando que quando ela fecha o olho, pode ser que esse cílios maior, ele ainda continue, ele aparecendo. Só que isso aqui estava aqui. E se isso aqui desceu, então isso aqui tem que descer junto. Beleza. A gente então animou ele descendo. Olha só. Como está funcionando. Agora, a gente tem que fazer a mesma coisa com a parte de baixo. Exatamente a mesma coisa. Então a gente desce setinha aqui, Contest, Shape, Path. Aciona o cronômetro do Path. Vamos dar um F9 para suavizar a animação. E let's go. Quando o olho fecha, as duas partes se conectam.
Mais uma coisa é fato de que a parte de cima ela desce muito mais. Então a única coisa que você vai precisar fazer aqui é diminuir levemente. Você pode fazer até virar aqui um pouquinho, virar isso aqui pra cá, sabe? Puxa um pouquinho pra cá assim, tipo, pequenas coisinhas, só algo pra enfeitar um pouco, né? Para que as coisas aconteçam juntas. Beleza. Agora ele vai abrir. A gente vai só copiar isso aqui, dar um Ctrl V. Copia isso aqui e dá um Ctrl V. E olha só, nós temos um olho piscando. Viu só? Não sei se vocês repararam, mas esse olho aqui, ele pisca um pouco mais rápido. Por quê? Porque eu animei os gráficos dele. Então, se você ativar essa opção de gráfico e ver o que está acontecendo, deixa eu até desabilitar esses aqui para vocês não se confundirem. Eu vou apertar U para a gente só ver o path aqui que está sendo animado. E olha só o que está acontecendo. A gente tem esse Mzão aqui, né? Se passar bem devagar, olha só, viu? Como esse olho aqui, ele fecha um pouquinho mais rápido que esse aqui, porque eu mexi no gráfico. Eu gosto de fazer umas animações com Easy In, que ela tem um pico maior, ela deu um tranco e ela termina mais suave, né? Eu acho que fica um charmezinho e eu gosto de aplicar isso bastante nas minhas animações. E como que eu faço isso? Eu animo, ativo o F9, depois que eu tenho tudo bonitinho, eu venho aqui no gráfico só para poder mexer nisso. Então eu ativo o gráfico, venho com o botão direito aqui, é importante que vocês estejam habilitados a opção de editar velocidade, né? Essa opção aqui. Depois que estiver habilitado, beleza, a gente vai selecionar eles. Pode ser até que selecione esses aqui, ó, esses dois, que são o primeiro. Imagina que é um keyframe aqui. Os keyframes, eles estão aqui. Então, quando a gente editar, vai editar os valores deles. Então vamos lá, ó, a gente vai pra cá, a gente vai editar um pouquinho pra cá até ele fechar parecido com o outro. Olha só. E agora na hora de abrir, ele está abrindo um pouco mais devagar. Agora a gente faz a mesma coisa. Seleciona só esse aqui, né? Deixa um pouco parecido. E isso aqui é o Easy In. Olha só, ele tem um pico e ele termina mais suave. Então agora a gente tem os olhos piscando sincronizadinhos. E é assim que se faz um olho piscando com shapes. E depois que você aplica, e olha só, deixa eu desabilitar aqui a franja porque ela tá com um efeito muito pesado, né? Opa, deixa eu tirar os cílios de lá. Deixa eu desligar esses cílios aqui. Depois que a gente termina de fazer a animação, vou botar aqui em full e vamos tirar essa aqui, que são as coisas que pesam, né? Olha só. E aí você tem esse resultado aqui. Agora a gente vai para os olhos mexendo, porque afinal, né? Só ela piscar não tem graça nenhuma, a gente tem que animar os olhos, né? Vamos lá. Os olhos, eles estão aqui, né? Como eu faço para animar os olhos? Eu vou criar uma nova composição e a gente vai fazer junto essa animação dos olhos. Bom, eu separei aqui para vocês então uma camada e eu queria pedir desculpa para a Sci-Fi, mas é para fins didáticos, então a gente tem total liberdade para transformar em um sapo. Brincadeiras à parte, vamos lá. Como a gente vai animar estes olhos? Eu vou arrumar eles aqui, né? Imagina aqui os olhos dela. Até ficou legal aqui, ó. Dando uma olhadinha aqui para vocês. E eu quero que ela fique tímida e olhe para o outro lado. Como eu faço isso? Depois que eu tenho separado as camadas, eu venho aqui em posição e scale e vou animar eles. Para habilitar o scale é só apertar S, que ele aparece. Para pegar as posições é só apertar P, que a posição aparece. Ok? Então P, S. A gente aperta U agora para ver os keyframes animados. A gente clicou aqui no contador. Apertar U.
E belezura. Agora a gente tem aqui então os keyframes. Eu vou selecionar eles, apertar F9 para poder ficar mais suave as coisas. E eu vou até arrastar um pouquinho para cá. Isso aqui é só toque, tá? E aqui ela vai virar os olhos para lá. Como eu faço isso? Agora que eu tenho animado o scale e a posição, eu vou diminuir um pouco o scale, porque quando a gente olha um pouco mais para longe ou para perto, imagine que no meio o olho vai aumentar e quando ele vai para longe ele diminui, né? Então vamos lá, eu vou diminuir um pouquinho aqui. E antes disso eu vou... Deixa eu explicar para vocês também porque que quando eu diminuí o scale aqui, ele desceu. Porque o ponto, né? O ponto guia tá aqui. Como que eu faço pegar esse ponto guia e jogar bem aqui no meio? É simples. Tem dois jeitos. Você pode vir aqui, selecionar essa máscara, apertar Ctrl Alt Home. Então o ponto guia ele vai para cá. Inclusive até rolou uma animação aqui, né? Porque ele vai para lá. Ou a gente pode apertar Y, pegar esta ferramenta, ou vir aqui e pegar lá nossa basezinha de ferramentas, pegar ele e jogar. Vamos voltar aqui para o keyframe animado. Pegar ele e colocar bem em cima da íris aqui. Ok, deixa eu colocar bem aqui. Agora, quando eu diminuir a escala, olha só, ele segue esse ponto guia, né? Ponto mestre. Então, beleza, a gente vem aqui, deixa eu dar um playzinho de novo, mais ou menos aqui, né? Então, apertando Ctrl, eu posso ir a setinha pro lado ou pro outro, eu posso pular um frame. Então, vamos lá. Como eu tinha pensado até aqui, mais ou menos. Então, vamos ver quantos frames é. 1, 2, 3, 4. Tá, 4 frames. Vamos colocar 5 aqui, beleza. Então, aqui no nosso quinto frame, ela vai mexer o olho. Então, eu venho pra cá, coloco aqui e diminuo a escala. Olha só, funcionou, beleza? Então, vou colocar um pouquinho pra cá, aqui assim, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. A gente vai pegar esse ponto guia, Y, vamos jogar... Opa, tem que ir pro keyframe aqui. Ponto guia, colocar aqui bem em cima da íris aqui, bem no meinho. A gente volta. A gente vem exatamente onde o tempo do nosso olho tá mexendo. Vamos apertar V. E vamos colocar aqui. E aí a gente colocou 95, vamos colocar 95 também. Porque ela olhou um pouco para direita. Ou para esquerda dela, no caso. Então, ela tá olhando pra gente e... Piu, olha só, mexeu o olho. Uma coisa que é importante. É um exercício até que você pode aplicar agora, inclusive. A gente não consegue olhar, fazer uma visão panorâmica, sabe? Sem estiver acompanhando algum objeto. Você pode até tentar sozinho aí uma transição, sabe? Olhar de um ponto ao outro sem vários tracinhos assim, sabe? Então, você tem que ter isso em mente. O olho, quando você vai virar para olhar para outra coisa que não esteja acompanhando o objeto, ele não vai devagarzinho olhar para o lado, sabe? Ele vai rápido. Então, ó, se eu colocar isso aqui devagar, isso aqui não existe. Só se ela estiver acompanhando um objeto aqui e esse objeto mexer junto com os olhos. Como ela está olhando para a gente e ela só vai desviar o olhar para olhar para outra coisa, tem que ser rápido, entendeu? Coloca aqui. Dá até para diminuir isso aqui. A gente coloca aqui. E assim é muito mais natural. É assim que funciona de verdade, né? E a gente pode brincar aqui no... Depois ela desce um pouquinho o olho, né? Então aqui, ó, eu vou criar uns frames e fazer a mesma coisa. A gente imagina que qual seja o espaço. Olha pra cá. Esse aqui vai fazer a mesma coisa. Não, ele não vai descer tanto assim. Como ela tá lá atrás, eu não vou precisar mexer no scale, né? Então, entendeu? Agora,
como eu tiro esse negócio aqui saindo da cabeça dela? É fácil. O que você vai fazer? Tem essa área aqui que é o que você quer respeitar, certo? Qual é o meu método? Eu vou criar uma imagem apertando Ctrl Y, né? Uma cor, perdão, uma imagem de cor. Então pode ser qualquer cor isso aqui, né? Colocar aqui, colocar alfa, o nome. E ok. Então tá tampando aqui, vamos tirar com o zoinho. E agora que eu tô com o alfa selecionado, eu vou apertar G, pegar a ferramenta de caneta e vou fazer um recorte aqui na área que eu quero que ele respeite, que ele fique somente nesta área aqui. Agora que eu tenho esse recorte do alfa, olha só, ele tá aqui. Eu vou pegar ele e vou escolher o olho que tá na esquerda aqui, que é o que eu quero, a área que ele respeite. E vou selecionar esta opção aqui, ó, Track Match. Caso não esteja aparecendo essa coluna para você, você vem com o mouse aqui pertinho, com o botão direito, colunas, modos. Se desabilitar, ele vai estar assim. Então, vem aqui, pá, modos, beleza. Agora você vai vir selecionar aqui Alpha Match P1. Olha só, ele só vai funcionar dentro daquela área. Então, agora tá muito mais tranquilo, sem aquele negócio saindo da cabeça dela, né? Aqui, a solução pode ser outra, né? Você vê que o olho dela tá saindo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma nova cor, vir com o conta-gota aqui, escolher esta cor, né? Pegar essa cor, jogar ali atrás. Aí eu vou vir aqui com o G e vou fazer um recorte aqui em volta, né? E prontinho. Está funcionando. Ele está atrás de tudo e o recorte está funcionando. E olha só, ela está mexendo o olho. Então, se eu pegar agora aquela animação que a gente fez dela piscando e colocar aqui, fica desse jeito. Olha só. Viram só? Fica bem legal, né? E fica bem natural. Bom, gente, por hoje é só. Já tô com muito tempo de gravação, nem imagino se o vídeo ficou longo ou não, perdão. Tô aprendendo ainda. Obrigado de verdade por tudo. Não sai do vídeo ainda, que no final agora vai ter o meu processo de recorte e animação. Eu perdi umas partes da gravação, na verdade boa parte da gravação, porque eu tive que formatar meu computador e numa dessas gravações meu computador desligou e corrompeu o arquivo, mas não vai afetar o resultado final, beleza? Obrigado de verdade, não esquece de deixar um like aí, me seguir nas redes sociais. Deixa um like, por favor, e comenta aí o que vocês querem aprender sobre animação no After Effects. O que nessa animação que vocês vão ver agora te chamou muita atenção e vocês gostariam muito de aprender para poder aplicar nas suas animações. Ok? Um beijo e até o próximo vídeo.